Estamos aqui de volta com mais uma coluna de tecnologia e inovação do ICBR. Eu, Hugo Werninghaus, conselheiro de administração do ICBR, em mais uma entrevista com Fabiano Castello, mestre pela FEA USP, formado em administração pelo Mackenzie, professor lá da Inova Business School e com um vasto conhecimento de tecnologia e contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o famoso ChatGPT, né? O que é esse cara aqui, que é essa brincadeira aqui, e como que ele influencia na contabilidade, ou como ele pode influenciar na contabilidade, nos auxiliando de alguma forma. Fabiano, mais uma vez, obrigado por comparecer a esse nosso convite. Fique à vontade de me corrigir em qualquer bobagem que eu falo, porque eu falo algumas bobagens também, e pode discorrer sobre o tema aí à vontade. Não é uma bobagem, mas só vou fazer uma retificação. Na verdade, eu me formei em computação no Mackenzie. Não é administração, né, Fabiano? Eu fiz o SEAG, a FGV, que é administração e finanças, tal. Mas a minha vida sempre foi administração, porque eu vivi 25 anos dentro do mundo corporativo, tá? Bom, o assunto é ChatGPT, né? Então, é um assunto que está na boca de todo mundo. O ChatGPT é uma coisa nova, ele surgiu em 1º de novembro de 2022, tem várias menções ao fato de que ele foi uma aplicação que chegou mais rápido a ter 1 milhão de usuários, então gente no mundo inteiro começou a usar, até pelo fato de que, pelo menos até esse momento, ele é gratuito, né? Imagino que ele vai continuar a ser, mesmo que a OpenAI desista do ChatGPT, a gente hoje tem outras formas de usar o modelo, um investimento que a Microsoft fez na OpenAI, hoje a gente pode usar também o ChatGPT através do Bing, por exemplo, né? Finalmente o Bing serve para alguma coisa, né? Brincadeira maldosa, né? Mas não que seja uma verdade, né, Fabiano? Eu gosto da Microsoft, nada contra, mas eu uso Mac primariamente, mas eu também uso Windows, gosto da Microsoft, mas realmente ela precisava em algum momento dar alguma utilidade para o Bing, ninguém usava, né? O Google reinou sempre soberano nesse mercado, né? Bom, mas vamos falar sobre ChatGPT. Eu queria dar uma visão para vocês do que é isso, né? Acho que tem muita gente que ouve falar em ChatGPT e não sabe exatamente o que é. Bom, para a gente falar de ChatGPT, a primeira coisa, a gente tem que contextualizar. Existe uma coisa dentro do mundo da computação, uma área de estudo, que chama NLP, que é Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural. Isso é uma coisa extremamente velha, tá? Começou a ser estudada nos anos 50, nos anos 60 foi criado um chatbot que chamava Elisa, que era muito limitado, mas que fez muito sucesso, tal. E como toda a área da computação, os avanços, né, a gente tem esses avanços da tecnologia, e com o NLP não foi diferente. Em 2017, um pessoal do Google, inclusive, publicou um artigo acadêmico chamado Attention is all you need. Quer dizer, atenção é tudo que você precisa, né, que é um texto chamativo. Mas, na verdade, o objetivo desse paper foi apresentar uma nova arquitetura de um modelo preditivo baseado, né, em machine learning, em deep learning, em inteligência artificial, né, e que chamava Transformers. Então, eles apresentaram essa arquitetura chamada Transformers, e aí muita gente começou a estudar isso daqui, e isso deu origem ao que a gente chama hoje dos LLMs, que são os Large Language Models, ou os modelos amplos de linguagem. Eu peço desculpa pelos termos em inglês, mas realmente tem coisas que ainda não foram aportuguesadas, né? Então, a gente costuma falar ainda LLM, mesmo usando o termo em inglês. O LLM, como eu falei, ele é uma arquitetura, né? Então, ele não é um aplicativo, ele é vamos dizer assim, uma tecnologia,
tá? E aí tem muitas coisas que foram criadas a partir dessa tecnologia chamada LLM. Uma das coisas é o GPT. O GPT, ele é um modelo baseado em inteligência artificial. GPT quer dizer Generative Pre-Training Transformer. Então, ele é um modelo baseado nessa arquitetura do Google de 2017. E esse modelo, chamado GPT, ele está hoje na versão 3.5, que a gente consegue acessar gratuitamente, e na versão 4, que a gente paga para utilizar. Ele é considerado, hoje, o modelo mais poderoso que existe. Tem outros, tá, no mercado, mas o GPT realmente é o modelo que hoje ele está na frente. GPT não é chat GPT. O GPT é um modelo baseado em inteligência artificial. Na prática, o que interessa para a gente é o chat GPT, que é uma aplicação, é um programa que usa esse modelo preditivo. E por isso que o nome é chat GPT. Tá? O que dá para a gente pegar e fazer com o chat GPT? Uma série de coisas. A gente pode gerar texto, a gente pode gerar código de programação. Sei que isso não é uma coisa que está muito no dia a dia dos contadores, mas, enfim, eventualmente pode ser uma coisa interessante. Ele responde perguntas, ele pode fazer sumarização de texto, né? Se der um texto maior para ele, resuma em 2 parágrafos, ele consegue fazer também. Ele consegue traduzir idiomas, ainda que ele não seja o melhor. Se você tiver muita coisa para traduzir, ele não é o melhor caso, né? Por exemplo, o Google Translation é melhor do que o ChatGPT para fazer isso, mas para pequenas coisas ele funciona super bem. Ele pode classificar texto e fazer ainda algumas outras coisas mais, né? Agora, o que é impressionante nele é que a gente consegue manter um diálogo com ele, né? Manter uma conversa fluente com ele em linguagem natural. Lembra que eu comecei falando para vocês que a gente aqui está falando de uma coisa que está dentro de um contexto chamado processamento de linguagem natural. Linguagem natural é essa que a gente está usando aqui para conversar. Antigamente, para a gente conversar com os computadores e para que eles fizessem o que a gente queria, obrigatoriamente a gente precisava usar uma linguagem de programação, que é aquela coisa que ficava, que é uma coisa que eu entendo e que o computador entende. Então, a gente estava limitado. Hoje, com o ChatGPT, a gente consegue manter uma conversa fluente com ele, tá? As possibilidades que o ChatGPT dá para a gente, elas são muito grandes, eu diria que elas são infinitas, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vejo, pessoalmente, assim, no meu dia a dia, eu uso muito o ChatGPT. Para mim, ele é como se fosse um assistente, né? Quer dizer, é como se ele fosse o meu estagiário, tá? Por quê? Porque o ChatGPT, ele não é perfeito, às vezes ele pode dar algumas respostas erradas, eu vou entrar mais no detalhe, mas eu gosto desse exemplo do estagiário, porque é o seguinte, quando você demanda alguma coisa para o estagiário, ele vai fazer o melhor que ele puder, mas a gente sabe que aquilo não é um trabalho pronto, a gente precisa pegar e olhar o resultado e a gente ter condição de fazer uma avaliação crítica, né, daquilo, tá? Então, por exemplo, 2 coisas que eu acho que são muito interessantes fazer com o ChatGPT. O primeiro, eu quero conhecer alguma coisa que eu nunca estudei, que eu não sei nem por onde começar. Então, o ChatGPT, eventualmente, pode ser um ponto de partida para eu fazer uma pergunta para ele e ele me dá uma resposta que, a partir daquilo, eu vou estudar alguma coisa. E a outra é justamente o que eu falei, de quando a gente tem uma tarefa para fazer, que a gente possa passar para ele, mais importante, que a gente tenha um conhecimento para pegar e fazer uma análise crítica do resultado, né? Dá um exemplo bem rápido, tá? Que não é da área de contabilidade, mas é um cliente da área de saúde que a gente vem utilizando muito o ChatGPT. Na verdade, não o ChatGPT em si, o GPT, mas que no final das contas é a mesma coisa, porque o que está por trás é o modelo, né? O modelo é o mesmo. Então, assim, a gente usa para uma série de tarefas,
Mas a gente não vai perguntar para o ChatGPT se ele recomenda ou não fazer uma cirurgia, por exemplo, a menos que a gente tenha um médico especialista daquela área que eventualmente vai analisar a resposta dele, os argumentos que ele tem para dizer se cirurgia é ou não recomendada, né? E aí o médico em si vai tomar uma decisão, né? Agora, por exemplo, eu que não sou médico, não posso pegar e confiar numa resposta dele diretamente, tá? Então, Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Claro, pode me interromper, senão eu vou falando. Qual é o grau de segurança que a gente tem na resposta? Eu sei que você colocou aí como ChatGPT como um estagiário, mas a gente vê muita gente usando o ChatGPT como fiel realidade das coisas. Eu sei que isso é um risco muito grande. A gente pode estar extraindo informações que não contêm toda a verdade, né? Eu não vou dizer nem que está errada ou que ali tem um grau de insegurança, mas qual que é o grau de insegurança que você tem visto nas respostas do ChatGPT quando você o utiliza, né? Eu acho que isso é importante, até para colocar para todo mundo. Gostei da sua colocação do ChatGPT como um assistente, como estagiário, né? Na visão de efetivamente ter um estagiário que você precisa revisar, que ele vai fazer o melhor que ele pode, mas na tua opinião, no que você já viu, qual é o grau de segurança das informações que te chegam aí, em sua opinião? Tá. Bom, eu vou precisar de 2 minutos para falar mal do ChatGPT. Só que a gente tem que ter em mente que é o seguinte, se ele não valesse a pena, a gente não estava falando dele aqui, certo? Exatamente, ele já tinha assumido. Então é o seguinte, eu vou 2 minutos para falar mal e depois eu vou falar tudo que tem de bom. Mas assim, ChatGPT, ele não é confiável. Perfeito. Então, qual é o grau de segurança tal? É você. O grau de segurança é você. É você ter condição de pegar e avaliar, eventualmente, o que ele fez. Ou Tá? seja, precisamos revisar 100%. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Por que eu digo isso? Tá? Uma vez eu precisava submeter um artigo para um journal americano. E aí, eu lembro que eu pensei numa frase que eu queria colocar no meu artigo, eu falei assim, tudo bem, mas eu preciso ver se tem alguém que concorda com essa frase e tal. Então, eu fui para o ChatGPT, escrevi lá a frase e pedi para ele me dar alguns artigos acadêmicos, não, que consubstanciassem, né, ou que tocassem naquela frase que eu queria pegar e utilizar para eu poder usar aquilo como uma referência. E ele me deu 5 referências absolutamente maravilhosas. Autores que eu já conhecia, então que realmente fazia todo sentido. Os nomes dos artigos excepcionais, tudo a ver com o que eu estava buscando. Os publicados em lugares que têm super credibilidade. Só tinha um pequeno detalhe, tá? Nenhum deles existia. Foi perfeito. Isso eu já passei, por isso que eu queria ver a tua experiência, eu já passei por isso. Você pede para ele redigir um texto, ele redige, a hora que você pede a referência, ele te dá, é linda, maravilhosa, classe A+, lá na classificação dos artigos, e a hora que você procura dentro do artigo, cadê? Cadê aquilo? Mas, assim, a ponto, por exemplo, de eu não ter encontrado e falar assim, não é possível, né, que eu não sei procurar mais um artigo acadêmico, né? Aí voltei lá e falei, me dá o DOI desses artigos, né, que é é uma espécie de um HTTP, um URL, que é o endereço único do artigo. E ele, perfeitamente, segue com os DOIs. E esses DOIs também não existiam, tá? Isso é uma coisa que é inerente dessa tecnologia dos modelos de linguagem. Tá? A gente chama isso de alucinação. É verdade, vem. Alucinação tecnológica, perfeito. Inclusive, eles falam em inglês AI hallucination, né? Que é a inteligência a alucinação da inteligência artificial. E é uma coisa que é realmente um problema, tá? Por isso que nada do que sai do
do ChatGPT é uma coisa que a gente vai lá e considera como se fosse uma verdade. Por isso que essa questão de você ter como fazer uma avaliação crítica do que saiu é super importante. Se você quer estudar alguma coisa e ele te dá alguns pontos de partida, aí não tem problema, porque eventualmente você vai para o Google, vai pesquisar as coisas que ele falou e realmente no Google ele vai te dar algumas páginas, você clica lá, eventualmente vai chegar nos conteúdos, tá? Vou continuar falando mal. Vai falar mal mais um pouco. Não, porque depois a gente só fala das coisas boas, tá? Porque é o seguinte, o ChatGPT, ele tem limitações, né? Se você pegar, quando você faz o cadastro no ChatGPT e quando você entra na tela do ChatGPT, a primeira coisa que ele te fala é que ele pode eventualmente tirar informações incorretas, que ele pode eventualmente ser antiético ou ter conteúdo tendencioso, que é uma coisa que se discute muito hoje na inteligência artificial, que é a questão do bias, né, do bias ou do viés, tá? E, sobretudo, ele tem um conhecimento limitado ao conhecimento que existia até 2021, setembro de 2021, que é a data de corte do modelo do 3.5, que é a versão gratuita, tá? Isso tudo, quando você entra no ChatGPT, a própria OpenAI já te informa isso, tá? Eu acho que tem algumas outras coisas também, tá? Como, por exemplo, ele não dá a fonte da informação da onde ele tirou aquilo, que é um problema, mas ele não dá, não é porque ele é maldoso, é porque realmente, pela tecnologia, não tem como fornecer isso, tá? A gente precisaria entrar numa questão mais técnica, de como o modelo é elaborado, tal, mas que eu acho que não faz sentido aqui. Além disso, tem algumas questões éticas que estão florescendo agora sobre algumas respostas que ele dá, por exemplo, que são baseadas em livros que foram escritos, que teoricamente são novos, né? E estão à disposição para venda. A priori, ele não poderia ter, vamos dizer, acesso a essa informação, tá? Já tem vários autores que entraram com processos contra a OpenAI, uma coisa relativamente recente, tá? O ponto não é discutir o processo em si, mas é questão de discutir que tem questões éticas aí em relação não só ao ChatGPT, mas também como esses outros sites que geram imagens, por exemplo, que estão sendo discutidas, né? Aquela velha história, a tecnologia avança e a regulamentação, a sociedade tem que correr atrás para ver como é que a gente estabelece regras para que isso seja justo para todo mundo, tá? E tem mais uma coisa também que é importante, e eu diria que talvez isso seja uma das coisas mais importantes para quem está nos ouvindo, que é o seguinte: quando a gente usa o ChatGPT, a gente faz uma pergunta para ele, essa pergunta a gente chama de prompt, tá? Quando a gente dá um prompt para ele, que ele vai nos dar uma resposta, a gente não pode esquecer que essa informação que a gente está dando para ele, ela sai do nosso computador, do ambiente onde a gente está, e vai lá no servidor da OpenAI. O que quer dizer o seguinte: você tem que ter consciência que tudo que você pede para o ChatGPT, ele saiu do teu ambiente. Tem algumas empresas que não se importam com isso, mas tem outras empresas que são absurdamente restritivas com relação a isso, tá? Normalmente, essas empresas já deveriam ter bloqueado, por exemplo, o chat GPT na própria rede da empresa, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. A OpenAI, ela agora tem um plano chamado Enterprise, que supostamente é mais seguro. Ela estabeleceu uma coisa lá nos ajustes que ela pode deixar de considerar as coisas que você usou no ChatGPT como incremento, vamos dizer assim, como insumo para os próximos treinamentos que ela fizer do modelo e tal. Então, assim, é uma coisa que está sendo discutida, mas a gente não pode esquecer que quando a gente usa o ChatGPT, a gente está mandando informação para algum lugar que não é, por exemplo, não faz parte da rede da nossa empresa, tá? Respondi sua pergunta, Hugo? Respondido, Fabiano. E aí, vamos lá. Então, o ChatGPT envolve aí tarefas que envolvem texto, é isso? E para que mais ele serve? Como que eu consigo aplicar isso na prática? Por exemplo, num balanço patrimonial, consigo fazer alguma coisa para o lado da contabilidade? Eu tenho limitações? O que eu tenho aí que a gente pode
trabalhar dentro da contabilidade com o ChatGPT. Para pesquisa, a gente já sabe que ela pode nos auxiliar muito bem, né? Com pesquisa, como fonte de pesquisa, não como fiel resposta a tudo que a gente quer, mas a gente pode utilizar pelo menos como start de pesquisa. Mas o que mais que a gente pode utilizar aí, de repente, aí dentro de um balanço patrimonial, Fabiano? O que a gente pode fazer? Olha, tem um exemplo que às vezes eu costumo utilizar em apresentações, que eu simplesmente pego um balanço patrimonial no Excel, dou um Ctrl C, vou lá no ChatGPT, dou um Ctrl V, né, faço um paste lá, colo lá, e fica aquela coisa do Excel para o texto, fica tudo bagunçado, né? E aí, simplesmente, eu faço uma pergunta para ele: me explique como foi calculado o lucro antes dos impostos, tá? E ele pega e mostra para você, ele consegue entender aquela maçaroca toda de dados que veio do Excel, e você consegue fazer perguntas sobre aqueles dados, tá? Que é uma coisa extremamente interessante, tá? É um exemplo prático que eu tenho aqui dentro do mundo da contabilidade. Então a gente pode fazer uma análise ali do balancete ali. Quando a gente joga no ChatGPT, ele pode nos auxiliar fazendo uma análise do balancete, de determinadas informações que ele consegue extrair dali, é isso? Só que aí Limitado. veja bem, existe uma limitação, que é o seguinte: quando o prompt do ChatGPT, ele tem algumas limitações de tamanho, né? A gente chama de tokens. O token não é exatamente uma palavra, tá? Mas, enfim, tem uma limitação da quantidade de texto que você pode colocar lá no prompt. Então, se você pegar, por exemplo, e colocar as notas explicativas da Vale ou da Petrobras do último trimestre lá dentro, ele é muito texto, então ele não vai conseguir pegar e responder, né? Então, eventualmente, você vai ter que trabalhar em partes, né? Agora, uma coisa importante é o seguinte, que você falou assim, então a gente pode pegar e fazer as análises? Pode, mas aí entra uma técnica, a gente tem que ter técnica para trabalhar, para usar o chat GPT. Uhum. Existe sabe aquela história, assim, quando você quer alguma coisa, você tem que saber pedir, né? Isso é importante. Se você não pedir, é o famoso que, se você perguntar bobagem, sai bobagem. Não tem outra. Não, mas não é só questão da bobagem, é questão de quanto melhor for o seu pedido, melhor será a sua resposta, né? E a melhor resposta que ele vai te dar. Existe até uma coisa que começou-se a falar que era uma nova ciência, que precisava ser estudada, que é a história do prompt engineering, que é você fazer engenharia dos prompts, que é qual a melhor forma de você pegar e perguntar para ter a melhor resposta, tá? Então, isso também é uma coisa que é muito discutido. Quem tiver curiosidade, digita lá engenharia de prompt no Google, você vai ver que tem um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, quando você pegou e falou assim, então eu posso pegar e dar um balanço e pedir para ele fazer uma análise. Assim, pode. Só que é o seguinte, se você pegar e der o balanço e falar assim, analise esse balanço, você está dando espaço para ele fazer o que ele quiser. Entendeu? O universo é o horizonte, né? Então, você tem que pegar e falar assim, verifique, por exemplo, verifique nesse balanço se na verdade, eu estou falando do balanço e falei do lucro, não tem nada a ver, né? É uma DRE. Vamos dizer que a gente coloca uma DRE lá. Então, a gente coloca a DRE e vira para ele e fala assim, verifique se a apuração do lucro está consistente, tá? Me responda sim ou não e explique por quê. Esse é um prompt interessante, porque você está dizendo exatamente para ele o que você quer e você está dizendo para ele como é que você quer que ele responda. E, miraculosamente, ele entende tudo isso. É um negócio sensacional. Tem uma frase de um escritor de ficção científica famoso, que é o Arthur Clarke, que inclusive foi corretorista do 2001, o Odisseia no Espaço, tá? Um cara famoso, né? E ele fala assim, olha, toda tecnologia que ela é significativamente avançada, ela tem um quê de coisa mágica.
E essa é a impressão que a gente tem quando a gente olha o ChatGPT, que a gente começa a mexer com ele e fala assim, meu Deus do céu, parece que tem uma pessoa do outro lado que entende tudo e está me dando as respostas, né? Agora, a gente não pode esquecer que quando ele diz para a gente se o lucro está certo ou está errado e explica, a gente consegue fazer isso por quê? Porque a gente tem condição de pegar, olhar o que ele escreveu e falar assim, puxa, faz sentido, entendeu? Ou não Sim. faz sentido. Então, a gente pode dizer, como você disse antes, a gente tem uma linguagem comunicativa e livre, né? No chat GPT. Se eu for dando informações no mesmo, sequenciadas no prompt, e depois pedir a informação da forma que eu quero a resposta, ou seja, saber fazer a pergunta corretamente, isso vai me dar um maior número de informações ou de conteúdo mais exato. O que eu estou dizendo? Se eu der as informações de, por exemplo, das demonstrações financeiras dele, então eu boto lá balanço patrimonial, eu coloco DRE, DMPL, eu coloco todas essas informações para ele primeiro. Depois eu insiro as partes das notas explicativas e após isso, daí todas essas informações, começar a fazer perguntas sobre essas informações, ele pode me trazer uma informação mais assertiva sobre o que eu quero, né? Se eu souber direcionar para a resposta que eu quero. Em termos, vou explicar por quê. Uma das coisas legais do ChatGPT é que ele guarda o contexto. Então, como eu falei, é um chat. Então, você pergunta, ele responde, pergunta, ele responde. A priori, ele guarda o que tem para trás. Tá? Então, é como se ele estivesse acrescentando conhecimento. Tá? O problema é que não está claro quanto para trás ele guarda essa informação. A gente não sabe qual que é o tamanho dessa memória que ele tem para guardar o contexto. Então, se você pegar e for lá, falar assim, vou te passar o balanço patrimonial, pá, vou te passar o DRE, pá, vou te passar não sei o quê, pá, vou te passar as notas explicativas, pá. Corre o risco de, quando você começar a fazer as perguntas, a primeira coisa que você colocou lá, que era o DRE, eventualmente não está mais dentro daquele contexto que ele entende, tá? Como que a gente descobre isso, né? Que aí é a minha recomendação master para o uso do ChatGPT. Tem que usar. Testar. Tem que usar, entendeu? O que eu fiz aqui, não vou dizer que foi desde dezembro, tá? Eu comecei a usar nessa época tal, mas eu acho que foi em março, mais ou menos, que eu tomei uma decisão. Eu peguei e deixei uma janela pinada lá no meu browser com o ChatGPT. Então, eu estou lá no meu Mac, eu ativo um botão, pum, ele já cai naquela janela, eu faço a pergunta que eu tenho que fazer, eu coleto o resultado e tal, e ele me responde. Mas por quê? Porque, em muitos casos, eu percebo que ele é melhor que o Google. Quando a gente não precisa de uma informação que é recente, e a gente só quer perguntar de uma coisa geral, um assunto que, vamos dizer, não é novo, quer dizer, não surgiu depois de 2021, às vezes ele é melhor para explicar alguma coisa para a gente do que o Google, porque o Google, ele é um indexador, né? Então, você pergunta por palavra-chave, ele te dá uma lista, aí você tem que entrar nos links para ver qual é aquele que responde a sua pergunta. O ChatGPT é muito mais direto, tá? Eu vou te falar, eu reduzi drasticamente as pesquisas que eu faço no Google depois que eu comecei a usar o ChatGPT. Aproveitando o seu gancho aí, eu também deixo de vez em quando algumas janelas abertas, principalmente do IA, né? E aí, às vezes você vai fazer uma pergunta, você já está com uma janela aberta, aí você vai lá, faz uma pergunta para ele te dá uma resposta e ainda complementa com algo que você colocou para trás. Você fala, pera um pouco, eu não perguntei isso. E ele já te dá a resposta de algo que você já teve lá atrás, aumentando a quantidade de conteúdo que você deu para ele. É interessante porque eu fiz essas perguntas porque eu já andei brincando com notas explicativas e DFs para ele, e ele vai te respondendo algumas coisas. Lógico, você tem que triar, você tem que fazer análise, é aquilo que você colocou no início do estagiário, você tem que dar uma revisada no resultado que sai, mas ele traz bastante coisas interessantes quando você alimenta ele com informações e depois você pede resposta. Fabiano, para a gente terminar, faz um finalmente para a gente aí do que você acha que a gente precisa tomar cuidado, quais são as
as principais etapas aí do que você acha que tem que fazer, como tem que fazer. Dá umas dicas aí para o pessoal de como utilizar de uma forma melhor o ChatGPT. A primeira coisa é não esquecer essa questão de que a gente está tirando informação da empresa, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, você trabalha numa empresa de capital aberto, aí você quer fazer uma análise num pedaço do balanço, tal, só para dar sequência no exemplo que a gente já estava dando, tá? Se é o balanço que foi publicado no último trimestre, que já é de conhecimento público, ok, é uma informação pública. Se eventualmente tiver um vazamento e tal, dane-se. Agora, se você estiver fazendo uma análise de um balanço que vai ser publicado ainda, precisa tomar cuidado, porque eventualmente essa informação pode vazar, influenciar Bovespa, né, B3 tal, e tudo mais. Então, isso é a primeira coisa que tem que tomar cuidado. A segunda coisa é o seguinte, tem que usar, que eu falei. Não adianta falar assim, pode explicar, tal, mas tem que usar. Tem que pegar, entender quais são essas coisas básicas que ele faz, tem muita informação na internet. Eu estou trabalhando num curso sobre ChatGPT, que em breve vai estar disponível. Quando eu tiver, eu aviso você também, Hugo, para divulgar aí para o pessoal. Né? Divulga Mas, o assim, pessoal do CBR. mas o importante é usar, porque usando é que a gente vê exatamente o poder que ele tem e as limitações. Tá? E para acessar, vale a pena dizer que ele tem uma versão gratuita e que você precisa de 3 minutos para usar o ChatGPT. Né? Você entra no chat.openai.com, depois ele vai te perguntar, vai pedir para você inscrever, infelizmente esse processo todo é em inglês, mas você coloca lá o sign up, coloca o teu e-mail, aí tem que validar o teu e-mail, coloca o celular, recebe o código no celular, valida e ponto. Você tá dentro, já pode pegar e começar a utilizar, tá? Perfeito, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, por disponibilizar teu tempo e teu conhecimento. E até uma próxima. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Um Abraço. abraço, obrigado, tchau, tchau.